você veio, vamos se colocar de pé para que nós possamos adorar e clamar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu sinto que esse domingo está sendo muito especial, porque a presença do Senhor começou a se derramar desde cedo neste lugar. A presença do Senhor começou a derramar desde cedo sobre a sua vida. Feche seus olhos neste momento. Eu quero erguer um clamor pela presença do Senhor neste lugar, pelo avivamento do Senhor neste lugar, pelo avivamento do Senhor na sua família, na sua casa, na sua vida. Santo Espírito de Deus, a tua presença, Pai, ela é real, Senhor. Eis aqui, Senhor, corações adoradores, Deus, corações que desejam buscar pela sua presença, Pai. Querido Deus, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Aviva, Senhor, corações nessa noite que chegaram aqui pedindo um socorro, Senhor. Aviva, Senhor Jesus, nessa noite mães que gritam por socorro, Senhor. Querido Deus, desperta, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, para a tua volta, Pai, para a tua volta, Senhor Jesus. Eu clamo, eu clamo, eu clamo. Santo Espírito de Deus, rasga os céus e vem, Jesus. Rasga os céus e vem, Jesus. Nós te esperamos, Pai. Nós clamamos pela tua presença, nosso Rei. Aviva, Senhor Jesus, nessa noite filhos, filhas, Senhor Jesus, que desejam seguir na tua presença, Senhor Jesus, que desejam, Pai, que cadeias caiam pelo chão, que correntes caiam pelo chão. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida cura, cura, libertação, amor e fonte de água viva. O Espírito de Deus está neste lugar. Clame pelo Cordeiro de Deus, o único Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, ergue a tua igreja, ergue a tua mulher, Senhor, ergue o teu homem, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Conduza esse culto, Pai. Conduza esse culto, Senhor. Deixa os pastores, Senhor. Deixa o ministério de louvor. Tudo seja conduzido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção, que em ti se foram, e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Que foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção, aquele que é livre e leva o seu nome,
cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, e sempre serás, santo, santo para sempre. Declare teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Nós cantamos e o povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, e sempre serás, santo, santo. Vamos declarar em uma só voz. Os anjos clamam, ele é santo, santo. E os anjos clamam, santo, toda a criação, exaltado és, santo para sempre. Nós declaramos que ele é santo, e o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o teu nome para todos sempre. Santo, santo é o teu nome. Comece a declarar, meus irmãos, os atributos do Senhor, o caráter do Senhor. Comece a declarar que este Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Exaltamos o teu nome, ó Rei da glória. Bendizemos o teu santo nome, nome que é digno de glória, de honra e de louvor. Bendizemos o teu nome, Senhor, neste lugar. Declaramos mais uma vez que o nome do Senhor Jesus é centralizado neste culto. Senhor, nós estamos aqui entre crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, idosos, para buscar e adorar a tua presença, Senhor. Nós estamos reunidos nessa noite por causa da tua presença, Senhor.
pois nada importa, Senhor, sem a Tua presença, nada mais importa. Tudo que desejamos é a Tua presença, e declaramos que Tu és santo. Santo, santo é o Teu nome. Que santificado seja o nome do Senhor nessa noite. Santificado seja o nome do Senhor neste culto. Santificado seja o nome do Senhor no coração dos mais pequeninos aos mais experientes. Santificado seja o nome do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Louve Ele mais uma vez com a salva de palmas, queridos. Exalte este nome glorioso. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Vou tomar o seu assento, por favor, queridos. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Nós somos gratos a Deus pela sua vida aqui conosco. Você que é o nosso convidado, que alegria tê-los aqui. Sejam bem-vindos para estar junto conosco, adorando ao nosso Deus. Aos irmãos também que estão conosco pela internet, que Deus abençoe e guarde teu coração em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero reforçar aqui alguns trabalhos das redes que acontecerão no decorrer ainda deste mês. Nessa quarta-feira, por exemplo, o retorno da galera toda animada dos teens, e vai aquecendo o seu coração adolescente, vai aquecendo o seu coração pais, pois nós queremos um tempo maravilhoso para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? A rede Teens, portanto, serão reunidos nessa quarta-feira às 20 horas. E na quinta-feira será o encontro da rede de mulheres, um tempo muito especial, às 20 horas. Encorajamos você, minha querida irmã, a convidar outras mulheres para estarem aqui também, para juntas serem ministradas uma palavra diretamente de Deus para o seu coração. Temos certeza que será uma bênção. Sábado nós teremos a imersão, o encontro da rede de jovens, o imersão, um tema muito especial, recomeço. Às 20 horas, então, galera, jovens, encorajamos vocês a estarem aqui, é um espaço todo especial para vocês serem ministrados, tá certo? Então, lembrando que o DIP vai acontecer neste próximo sábado, às 20 horas, encorajamos a vocês, jovens abençoados, a vir e convidar também outros amigos para estarem aqui. E na semana que vem, homens corajosos, será a nossa vez. Na quinta-feira, às 20 horas, estaremos juntos aqui também, um tempo muito especial, temos certeza será um tempo abençoador, e também encorajamos vocês a convidarem outros homens para estarem aqui neste lugar. Nós temos certeza que será um tempo também muito abençoador para a glória de Jesus. Nós iremos continuar adorando ao Senhor neste momento, mas nós iremos ter uma mensagem. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na mensagem que será comunicada através da ministração do Ministério de Teatro. Preste bastante atenção, queridos.
Alguém pode me ajudar? Igreja, por favor, me ajuda. Você não está vendo? Eu tô doente. Meu corpo inteiro dói. Eu não aguento mais idas e vindas do hospital. Igreja, olha a minha situação. Essa maldita doença. Esse câncer. Onde está você para orar por mim? Onde está você para me ajudar? Eu não aguento mais. Olha o meu cabelo. Ele está caindo. Eu preciso de ajuda. Por favor, acorda, igreja. Eu preciso de ajuda. Onde estão esses jovens? Você que é membro e nunca foi me visitar. Eu preciso de cura. Eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma palavra de conforto. Por favor, acorda, igreja. Igreja, igreja! Eu só preciso sentir o amor de um pai e de uma mãe. Igreja, eu só preciso de um consolo. Igreja, eu preciso de misericórdia. Igreja, eu preciso de libertação. Igreja, eu só preciso sentir a alegria, igreja. Igreja, eu também preciso sentir a sua felicidade. Igreja, eu só quero
aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo clama a ti. Faz de novo o teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo. Glória a Deus, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus pregada também através do teatro. E como Deus fala, não é? Mas essa palavra ou essa encenação não é para nos chocar, mas sim para nos despertar. Jesus disse para a igreja, para nós hoje, João capítulo 15: pelos seus frutos vocês serão conhecidos, mas sem mim nada podeis fazer. Ele nos chama para viver um novo tempo como igreja do Senhor. Amém, igreja? Queridos, nós vamos continuar louvando, adorando ao Senhor nessa próxima canção, e nós vamos ter a oportunidade de também louvar ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração de adorar ao Senhor com as suas ofertas missionárias, com seus dízimos também, fique à vontade. Quero encorajar você a deixar Deus te usar. Nós temos atrás aí das poltronas envelopes
quando você poderá usar também e trazer aqui na frente, enquanto cantarmos a canção, trazendo aqui nas urnas, tem o QR Code na tela, e também lá atrás, se você quiser, através do cartão, como você preferir. Você que nos visita, por favor, não se constranja. Nós entendemos que Deus quer assim de nós, é uma obediência, uma fidelidade ao Senhor, um princípio, nós sermos generosos, contribuintes e devolver ao Senhor aquilo que já é dele. Nossa vida por inteira é dele, inclusive nossas finanças, tudo, porque tudo é dele, tudo é para a glória dele. Amém, igreja? Então vamos fazer isso com alegria e gratidão. Feche seus olhos mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, por este encontro maravilhoso que o Senhor marcou conosco e nos trouxe aqui. Aqueles que estão pela internet, Senhor, nos acompanhando também, ó Deus, que receba essa mesma graça que estamos recebendo nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo que vivenciamos até agora. Obrigado porque o Senhor está aqui, e a razão única de estarmos aqui é a Tua presença, Senhor. Pai, continua falando conosco, continua, Senhor Deus, nos tocando, nós precisamos de Ti. Mas neste ato, Senhor, nós queremos também demonstrar a nossa gratidão, nosso amor, nossa fidelidade ao Senhor, através do nosso louvor financeiro, que suba, Senhor, como um cheiro suave às suas narinas, como adoração ao Senhor, porque o Senhor é Pai paterno, provedor, que nunca nos deixa faltar nada, mas sempre nos abençoa em todo o tempo e a todo instante. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Você pode louvar o Senhor mais uma vez com as suas palmas. Vamos celebrar o nome de Jesus. Nós viemos aqui com esperança, com alegria. Cada parte desse teatro falou o nosso coração. E que nós estejamos como igreja preparados para cada alma que entrar e aparecer nessa igreja e aparecer para nós também. Pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam ser curadas, e nós estamos aqui para sermos usados. Que você diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para adorar. Eis-me aqui, Senhor, para falar do Teu amor. Eis-me aqui, Senhor, para ajudar vidas, para salvar vidas, Pai, para o reino do nosso Deus. E que nessa noite você adore ao Senhor junto conosco. Exalte o nome dEle. Santo Tu és, Jesus. Toda adoração a Ti, Jesus. Santo, Santo, Santo é Teu nome, Jesus. Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso Tu és. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia. Que para todos sempre seja o nome do Senhor louvado. Amém, igreja? Glórias a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos meus. Obrigado, ministério de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, nos proporcionar esse ambiente de adoração. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos apenas começando o primeiro dia. Essa é a segunda ministração. Pela manhã foi um mover glorioso, maravilhoso, a presença do Senhor neste lugar. Deus usou tremendamente cada detalhe, desde a equipe do louvor, a intercessão, a palavra, e cremos que nessa noite o Senhor o Senhor está continuando a fazer uma coisa linda, uma grande obra neste lugar. Amém, queridos? Eu quero chamar aqui, convidar, por favor, a pastora Nery. Tá, Joel, está ali no fundo. Enquanto isso, irmãos, eu quero louvar a Deus. Nós temos a alegria de ter conexões aqui com pessoas de Deus, que nos trouxe uma agenda dos céus aqui neste lugar, queridos. A pastora Nery está acompanhada aqui da pastora Tati. Ô Tati, já fica aqui junto, pastora, eu vou orar com ela, preciosa Jesus. Pastora Tati, da IPI de Cambé, junto com o pastor Sérgio Perini, pastoreiam lá. Amigas demais da pastora Nery. E a Flávia, né, nossa querida Flávia, está aqui também. Que Deus abençoe, viu, Flávia, sua vida. Que Deus abençoe. E a Micaela, que é prima da pastora Nery. Que Deus abençoe muito, viu, Micaela, sua vida. E foi um tempo muito... Micaele, que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu, queridos? Meus irmãos, nós vamos orar neste momento. Tenho certeza que o Senhor falará tremendamente aos nossos corações. Eu chamo você a ficar muito sensível à voz do Senhor. Eu encorajo você a não se dispersar por nada, irmãos. Não se disperse. Não deixe nada dispersar você. Fique atento, fique sensível à voz do Senhor. Não fique preocupado com coisa alguma. Descanse seu coração. Ouça atentamente a voz do Senhor, que está falando tremendamente conosco, igreja. E nós temos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está gritando neste lugar. Amém, queridos? Pastora Tati, pode orar, por favor, querida. Graça e paz, igreja. Você pode estender suas mãos, sua mão direita aqui na nossa direção. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua presença neste lugar, Senhor. Oh Deus, obrigada porque o Senhor se manifesta e é palpável a tua presença aqui, Senhor. Muito obrigada, porque tudo que nós precisamos é da tua presença. Tudo que nós precisamos, Senhor, é sermos encontrados por ti, em ti, Senhor. Tudo que nós precisamos é ouvir a tua voz, o teu direcionamento, a tua orientação. E nessa hora, Senhor, eu quero colocar a vida da pastora Nery nas tuas mãos, Pai. Senhor, que ela seja a tua boca aqui neste lugar. Pai, que o Senhor possa fluir de forma, Senhor, intensa, ó Pai, com liberdade, Senhor, e alcançar os nossos corações, nos alinhar, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, que não haja resistências em nós, que não haja, Senhor, questionamentos em nós, Senhor. Encontre em nós um coração humilde, encontre em nós um coração quebrantado, Senhor. Encontre em nós um coração rendido, Jesus. Encontre em nós um coração, Senhor, que deseja fazer a tua vontade. E, Senhor, realmente cumprir o que nós já ouvimos aqui nessa noite. Pai, que o Senhor a use com poder, Senhor. Abençoa, Pai, tudo que há nela, Senhor. Abençoa a mente, Senhor. Pai, dê a ela mais sensibilidade ainda, Senhor. Capacita naquilo que ela precisa para comunicar aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Glorifica o teu nome neste lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero ensinar uma canção para você. Não sei se você vai conseguir aprendê-la em um culto só, mas eu vou tentar ensinar essa canção para você, para que você saia daqui com essa canção impressa no seu coração. Ela diz assim, ó: Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. Aprendeu? Vamos juntos? Jesus, 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 Jesus. Vamos dizer ressuscitou? Ressuscitou. Ressuscitou. Jesus, Jesus, ressuscitou. Aleluia, aleluia. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Você crê nisso? Nós estamos diante da palavra do Senhor. E Ele é o próprio verbo, Ele é a própria palavra. Enquanto estava ali assistindo o teatro e o Senhor ministrando ao meu espírito, peguei minha Bíblia online e começaram a transbordar alguns versos no meu coração. Eu vou tentar linkar a palavra dessa manhã com o que o Senhor foi falando ao meu coração enquanto o teatro estava sendo apresentado. Eu prometo que eu vou tentar impartir com você aquilo que Deus tem ministrado ao nosso espírito nesse tempo. Antes eu quero apresentar a nossa casa, a nossa família. Temos uma foto para apresentar a vocês a nossa preciosa família. Essa é a nossa casa, Pastor Miguel, a nossa pequena, que nós esperamos 12 anos, quase 13, até que ela chegasse debaixo de uma promessa, de uma palavra de Deus, depois de 2 perdas gestacionais. Então nós temos uma história, uma caminhada de lágrima, clamor, de muito anseio no coração. E essa é a nossa casa. Estamos aqui pelo Rei e pelo Reino. Essa manhã nós falamos um pouco sobre Isaías. Isaías é esse profeta que ele vai denunciar o sistema, ele vai denunciar a atualidade, o contexto em que ele vive. E ele vai falar sobre uma geração que o altar do Senhor está em declínio, o altar da presença, as ofertas, as atitudes do coração estão corrompidas. Agora, ao redor de Isaías, tem uma liderança que está envaidecida, está cheia de idolatria. Isaías começa a confrontar a sua geração. Até que Isaías tem um encontro com a presença de Deus, e ele muda o cenário, ele muda a sua fala, e ele, ao invés de apontar o dedo agora, ele diz: ai de mim, porque eu sou impuro. Diante de um Deus tão santo, Isaías pensa: eu vou ser consumido por essa santidade de Deus.
Isaías está 100 anos antes da Babilônia, 100 anos antes do exílio, do povo ser exilado, mas ele está profetizando sobre o juízo de Deus que estaria por vir. E ele estava anunciando com a esperança de que o povo se arrependesse e que não fosse necessário esse juízo chegar até o povo. Mas Isaías 43 nos chama a atenção essa manhã, para os irmãos. Quem estava aqui de manhã, diga amém. Eita, estava todo mundo. Quem não estava, diga eu. Uau, não estava todo mundo. Então eu vou dar um giro aqui de novo. Você que já ouviu, ouça de novo. E sabe, em Isaías 43, os versos 18 e 19, versos 19 e 20, Isaías vai dizer um verso que são versos conhecidos por nós, e ele diz assim: deixando para trás as coisas que ficaram, não vos lembreis das coisas que ficaram, e nem considereis as coisas antigas. Eis que o Senhor está trazendo à luz uma coisa nova. Diga comigo, uma coisa nova. Uau! E quando nós falamos sobre uma coisa nova, sobre não nos lembrarmos das coisas que passaram, das coisas antigas, na nossa mente vem: esqueça as suas adversidades, esqueça o pecado, esqueça as coisas ruins que aconteceram, porque quando a gente é alertado a esquecer algo, logo vem à nossa mente: vamos esquecer, para que a gente não fique preso em algo ruim que aconteceu, não é verdade? É essa sensação que nós temos. Ei, não fique lembrando das coisas que passaram. Espera aí, irmãos. Ok, Google, despertar em 45 minutos. Pronto. Não fica lembrando das coisas que passaram, nem fiquem considerando as coisas antigas. Na nossa mente a gente pensa assim: o Senhor está falando para eu esquecer do tempo ruim que eu passei, as coisas difíceis que eu passei. Mas nos versos anteriores, verso 16 e verso 17, Deus está falando através do profeta o seguinte: olha, eu estava lá com vocês, quando vocês atravessaram o mar vermelho, vocês viram tantas coisas, e os inimigos do povo de Deus foram abatidos, foram destruídos, morreram, e vocês viram a boa mão do Senhor. Mas ele diz assim: ei, agora esquece o que passou, foi bom, mas foi para aquele tempo. Opa, pera, Deus está me mandando deixar as coisas boas que eu já vivi, sim. E essa manhã eu estava compartilhando com os irmãos que nós, lá em Goiás, vivemos um grande avivamento, irmãos. E quando eu digo grande avivamento, é porque foi grande na década de 80, de 90, quando nasce o Ministério de Música, Koinonia, e onde canções como essa que nós aprendemos aqui, com 2 frases cantadas, meus irmãos, eram canções em que, quando as pessoas estavam passando na rua, que elas ouviam uma igreja cantando Jesus, 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 E elas estavam passando na rua e elas entravam para dentro do culto e diziam: quem é Jesus? Me apresente esse Jesus, porque tem uma presença tão gloriosa.
vindo aqui de dentro e alcançando as pessoas que estão passando na rua. E sabe, se casamentos eram feitos na década de 90, fim da década de 80, início da década de 90, os casamentos eram feitos e a maior beleza daquele casamento não era da noiva e do noivo, era de Jesus. Quando as pessoas estavam celebrando um casamento e a presença do Espírito Santo entrava e invadia aquele lugar, e as pessoas saíam daquele casamento chorando, não pela beleza da noiva, mas dizendo: eu preciso de Jesus na minha casa. Foi nessa época que grandes ministros da adoração se levantaram, dentre eles Alda Célia, a primeira ministra mulher a gravar um disco de adoração, entrar dentro de ônibus e ministrar em diversos lugares do Brasil, adorando e clamando e erguendo o altar de adoração ao Senhor. Koinonia foi aquela voz que veio para encharcar o Brasil. Todo mundo sabia onde era a igreja da Rua 72, em Goiânia. Nós tivemos um grande mover, um grande avivamento em Belo Horizonte, onde as pessoas vinham, afluíam para lá, de diversos lugares do Brasil, e estavam ali, e a presença de Deus, um novo estilo de adoração, parecia que o céu estava baixinho, parecia que aquela harmonia musical, pareciam anjos ministrando. Meu Deus, que coisa linda! Milhões de pessoas se reunindo para erguer um nome e chamar Deus de Pai, e dizer: preciso de Ti, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não só na Igreja Batista Lagoinha, mas em toda a redondeza, e o Brasil foi banhado por um novo estilo de adoração. Essa semana, entrando na rede social de um ex-integrante do Diante do Trono, estava lá, ateu, gay. Alguém escreveu: o diabo conhece seu nome, mas faz questão de te chamar pelo seu pecado. Deus conhece seu pecado, mas te chama pelo nome. Aqui no início do texto de Isaías 43, ele diz: o Senhor que te criou Jacó e que te chamou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Mas passou, essa chama apagou, e nós ficamos saudosos. Nós vivemos, eu não sei quantos irmãos aqui das antigas que subiam no monte para orar e viam os gravetos pegando fogo. Irmãos, eram madrugadas, orando e clamando, e o Senhor respondendo em sinais. Passou. A época dos moravianos, em que eles oraram tantos anos, ininterruptamente orando. A Rua Azusa, País de Gales, tantos avivamentos sem precedente, onde as pessoas, quando não encontravam alguém para confessar os seus pecados, porque avivamento se dá por confissão de pecado, por um mover de oração. Alguém que olha e vê a santidade de Deus, bate a mão no peito e diz: ai de mim! Ai de mim. Passou.
Aonde estão os homens? Como se levantou um homem numa fogueira chamado John Hus e começou a profetizar, dizendo: daqui a 100 anos virá alguém e ninguém conseguirá matar, calar a sua voz, profetizando sobre Martinho Lutero, a sua vinda, que crava 95 teses, e junto com ele se levanta um homem chamado Gutenberg, e começa a imprensa, nasce de um homem, num contexto em que a palavra precisa ser propagada. Passou. Ouso dizer que a igreja precisa de outra reforma dentro da reforma. Passou. Lutero foi para a sua geração. Nós estávamos lendo um livro recentemente, e eu indico esse livro para que todos leiam. Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill. Qual o nome do livro? Qual o nome do autor? Nossa, gente, vocês estão bons. E ele diz, uma pergunta que se faz: aonde está o Deus de Elias? Quando a pergunta que deveria ser feita é: aonde estão os Elias de Deus? Aonde nós estamos? Nós estamos parados em histórias antigas, em experiências antigas. Naquela época que eu me converti, naquela época que eu tinha aquele pastor, naquela época que nós fazíamos isso, naquele tempo, daquele jeito, foi muito bom, mas o convite de Isaías é: esqueçam essas coisas. Eclesiastes, Salomão vai dizer: ei, não é sábio ficar dizendo os tempos que passaram foram melhores do que vivemos hoje. Não é sábio dizer isso. E nós estamos vivendo um tempo em que Isaías profetizou aqui, e ele disse: ei, para você viver o novo, mesmo que as coisas que passaram tenham sido muito boas, se desligue das coisas que se passaram, porque senão você não vai perceber do que o Senhor está falando, o que o Senhor está trazendo à luz. Porque talvez você e eu nos distraiamos com tantas coisas, estejamos num saudosismo tão grande, olhando para trás. Estava conversando com a Flávia e ela dizendo: eu queria tanto que o meu marido se convertesse, tanto, que eu não percebi. Um dia eu acordei, ele era crente. Eu não tinha percebido que ele havia se convertido. Ei, Deus está dando a luz a tantas coisas. Por acaso você não percebe? E quando a gente fala sobre esse tempo de Deus, sobre essa voz de Deus, nós estamos falando de um tempo em que a igreja precisa ser despertada em todos os parâmetros. Um dia eu estava em casa orando e Deus falou assim para mim: Nery, agora está na hora de vocês assistirem, abraçarem a cidade. Todos os anos o Miguel, meu esposo, ia para o Haiti, fazer missões no Haiti, cuidar do Haiti, ministrar no Haiti, investir no Haiti. E eu estava em casa, quando Deus disse assim:
você vai agora cuidar da cidade onde eu plantei vocês. E eu falei, Senhor, como? Me dá o desenho. Como o Senhor quer? Então ele escreveu um projeto no meu coração. Nós tínhamos passado por uma pandemia, as crianças estavam completamente comprometidas na educação, no ensino. Muitas delas estavam na casa dos avós, os avós não tinham a menor noção do que era mexer no computador, entrar para uma aula online. Então, principalmente as crianças que estavam em processo de alfabetização foram extremamente prejudicadas. Tá? Agora, em paralelo a isso, antes de eu te contar o enredo de tudo isso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Não que eu seja relevante, porque relevante em tudo isso é Cristo. Eu quero que você olhe para Cristo em tudo que eu vou te contar. Nasci completamente cega, os médicos disseram para os meus pais que eu nunca iria enxergar. Eu estava diante do médico, eu era uma bebezinha. Quando ele disse, a única coisa que eu posso fazer é uma cirurgia para que ela fique uma cega mais simpática. E quando meus pais estavam indo comigo para Goiânia, eu costumo dizer que ninguém prepara um pai e uma mãe para ter um filho especial. Quando os meus pais estavam indo comigo para Goiânia, minha mãe começou a perguntar, Deus, como vai ser agora? Enquanto todas as outras crianças estão brincando, contemplando a natureza, eu vou ter que puxar minha filha pelo braço e contar para ela o que as outras crianças estão vendo. Chegou em Goiânia, o médico deu esse diagnóstico, esse laudo, glaucoma congênito, catarata, não há nada que a medicina possa fazer, mas eu vou fazer uma cirurgia para ela ficar uma cega simpática. Olha que audácia. Cega e simpática. Mal sabia ele que eu não ficaria nem cega e nem só simpática. E aí, sabe, meus pais foram para a casa da minha mãe de leite. Quando chegou ali, um grande homem de Deus veio orar conosco. Quando ele começou a orar, ele fez 3 orações naquele lugar. Ele disse Deus Pai, fez uma oração, Deus Filho fez outra oração. Quando ele disse Deus Espírito, meus pais contam que o céu invadiu aquele lugar. E invadiu de certa forma que a minha mãe conta que aquele homem pediu autorização dos meus pais, Deus pediu autorização dos meus pais para me arrebatar naquele momento. Para você ter ideia da dimensão da glória de Deus naquele lugar. Minha mãe, na sua imaturidade, não deixou. Eu fico imaginando, na verdade não é imaturidade, né, gente? Quem deixaria? Mas eu fico imaginando quão intenso foi a glória de Deus naquele lugar. Minha mãe conta que foi uma presença que ela nunca tinha sentido antes. Ele aponta o dedo para minha mãe e diz assim, filha, por que você está me perguntando se a sua filha não vai enxergar? Você não crê que eu, o Senhor, posso dar visão a ela? Ela vai contemplar a natureza sim, ela é a menina dos meus olhos, feita para as nações da terra. Eu vou dar a visão a ela na medida que eu achar necessário. Se alguém perguntar alguma coisa, não precisa dizer nada, diga simplesmente Deus assim fez. Ok, está falado. Meus pais chegaram em casa com uma palavra médica, fato e com a verdade. Nós temos o fato e nós temos a verdade. Meu pai pega a Bíblia todos os dias, levanta e começa a confessar a palavra. Senhor, está escrito aqui que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. O Senhor já curou os cegos de nascença. O Senhor tem uma palavra sobre a nossa filha e ela vai enxergar.
E para resumir bem a história, porque não dá tempo de eu te contar detalhes tão bonitos dessa história. Mas sabe o que aconteceu? Deus começou a dar visão gradativamente. E contra a opinião ou o entender de qualquer oftalmo, eu comecei a enxergar. Fui para a escola, todas as consultas de oftalmo, eles me sentavam na cadeira, olhavam e diziam: eu não estou entendendo nada, porque o fundo dos seus olhos são comprometidos, não tem como ter visão nesses olhos. Então, gradativamente a visão vem chegando de acordo com a vontade de Deus, na medida que Deus acha necessário. Ok. Fui para Goiânia fazer faculdade, morar fora da casa dos meus pais, estudar. Saía da faculdade sozinha, morava em Goiânia, saía da faculdade sozinha, atravessava um bairro perigoso chamado Vila Redenção, chegava na minha casa, estudando. Casei, fiz questão de casar com um homem bonito para certificar de que a visão realmente funciona. Então, Deus começou a fazer grandes coisas. Grandes coisas. Ah, quantas experiências. Comecei a sair para ministrar. Tanta experiência legal, gente. Porque eu aprendi a vida de oração quando eu era bem criança já. Eu aprendi a pedir tudo que eu tinha no coração. Eu falava com o Senhor antes de falar com qualquer pessoa, e até hoje é assim. Irmãos, certa vez eu queria fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, para visitar uma amiga, que eu tinha conhecido por SMS. E há 20 anos atrás. E aí, SMS não, MSN. Há 20 anos atrás. E eu pedi para o meu pai, falei: pai, deixa eu ir para essa viagem, para o Rio de Janeiro. Ele falou: olha, se você quiser ir, pode ir. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a sua passagem. Eu falei: posso orar? Ele falou: pode. Eu estava indo com mais duas amigas que eu tinha em Caldas Novas, que eram amigas dessa pessoa. E aí, orando, um dia bate alguém lá em casa. Foi a única vez que essa pessoa foi lá em casa. Não sei porquê, ele descobriu que eu queria ir para o Rio de Janeiro. Ele falou assim: você quer ir para o Rio de Janeiro? Eu falei: quero. Ele falou: olha, eu sou responsável pelos voos fretados da TAM, que saem de Caldas Novas para o Rio de Janeiro. Quantos vocês são? Ele falou: nós somos 4. Ele falou: eu vou, que dia que você quer ir? Eu falei: tal dia. Não, eu vou emitir a passagem para vocês. Gente, se tinha 20 pessoas dentro de um voo da TAM, fretado, era muito. Comi tanto sanduíche. Umas experiências tão maravilhosas. Aí comecei, foi meu primeiro voo de avião, né? Tem que ser de avião, né? Primeira viagem de avião. E sabe, Deus começou a nos levar para pregar diversas igrejas. E foi muito bom, muito bom. Em determinado fase da minha vida, o que acontece? A córnea faliu. A visão fez assim, ó, da noite para o dia. E
aí, meu irmão, para quem me conhece, uma pessoa que ama autonomia, viagem, liberdade, agora para tudo. Para tudo. E tem que ler o Isaías falando, esquece da viagem da TAM, esquece do sanduichinho gostoso, esquece, deixa para trás, porque eu estou trazendo à luz coisa nova. E foi nesse deserto que eu estava em casa, na crise, Deus falou, desenha o que eu quero fazer nessa cidade. Falei, como assim, Senhor? O que o Senhor deseja? Falou, quero cuidar das crianças, quero cuidar das famílias. E eu falei, Senhor, eu? Ele é. Miguel chegou em casa, eu falei, Deus falou comigo. É para a gente abrir um projeto social assim, 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 o nome é Sozo, que significa cura, libertação e salvação. Nós vamos para tal lugar, para tal casa, nós vamos fazer assim, assim, assim. E ele disse, vamos. E eu disse, vou marcar uma reunião com o prefeito. Liguei para o prefeito e falei, prefeito, eu preciso conversar com o senhor e com a primeira-dama. Tudo bem. Eles nos receberam no gabinete do prefeito, a primeira-dama e o prefeito sentados para escutar o que eu tinha para dizer. Olha, gente, eu não tinha um papel na mão, não tinha nada, não tinha CNPJ não, gente, não tinha nada, só uma palavra. Sentei, falei, senhor prefeito, Deus falou comigo. O projeto é assim, 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 assim. O que eu quero do senhor? Sabe aquela casa lá na rua Rio de Janeiro, número 229? Que está com Bolsa Família há mais de 8 anos? Sei, eu quero aquela casa. Aí a primeira-dama disse assim, uai, eu falei para o Guilherme, aquela casa está grande demais para o Bolsa Família. Eu vou fazer o seguinte, e Deus tinha nos dado uma palavra, no dia 1º do 7º mês, eu vou dar uma chave nas mãos de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar como é que está lá, para a gente transferir o Bolsa Família para outro lugar. Agora deixa eu te contar o que acontecia. Essa casa fica na esquina de cima da nossa comunidade, e eu ia para lá, e eu falava assim, Osiel, porque o Miguel já foi gestor do Bolsa Família, então eu conheço quem trabalha no Bolsa Família. Eu chegava lá e falava assim, Osiel, deixa eu orar aqui um pouquinho, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Ele falava, Nery, não dá, sabe por quê? Pode ter cobra no quintal, um quintal sujo, uma casa antiga, pode ter cobra aí no quintal, não vai entrar aí não. Aí eu ia para casa, não satisfeita, voltava na semana seguinte, Osiel, só um pouquinho. E eu falava, Senhor, nos dê essa casa aqui, nos dê essa casa. E aí a primeira-dama me liga e diz assim, olha, pode pegar a chave comigo da casa, dia 1º de julho. Pegamos a chave da casa, entramos para dentro da casa sem CNPJ, sem um plano de trabalho, Flávia, nada, nada. Para quem é da área da política e sabe que isso é impossível. Vamos correr, arrumar documentação. E aí Deus fala assim para mim,
não quero que vocês fiquem dependentes. Vocês vão abrir uma cafeteria dentro do projeto, para que a cafeteria possa suprir os projetos sociais. Falei, Senhor, eu não passo café nem na minha casa. O Senhor está falando para eu abrir uma cafeteria. E aí fui para o YouTube. Abri o YouTube, como montar uma cafeteria. Aí a mulher falou assim, olha, uma cafeteria pequena, você precisa de pelo menos 100 mil reais. Fechei o vídeo, falei, está amarrado. Falei, Deus, eu não tenho 100 mil reais. Não tem nem 1.000. Bem dizer 100. Fechei o vídeo, falei, Senhor, que loucura. E aí, eu ministro muito aqui no Paraná, e ministrando e repartindo o coração com o povo, as pessoas começaram a falar o seguinte, eu vou mandar mesa para a cafeteria de vocês. Sério? Vocês vão doar mesa? Sim. Olha, eu vou doar chapa. Sério? Não, eu vou doar a garrafa de café. Não, beleza. Vou doar o bule. Ai, que legal. E aí, irmãos, fui visitar um irmão, falei, Senhor, está tudo pronto. Forno, estrutura, nós ganhamos tudo, irmãos, tudo. Dá glória a Deus aí, por favor. Ganhamos tudo. Estava tudo pronto. Falei, agora, quem vai passar o café? Fui visitar um irmão azulejista que tinha chegado dos Estados Unidos. O que eu falei que ele era? Então. Fui visitar um irmão, ele serviu uma panqueca maravilhosa americana. Falei, uau! Ele falou assim, meu sonho é trabalhar com comida. Eu falei, o quê? É sério isso? Custei chegar em casa, eu falei, Miguel, é ele é o chefe. Cheguei nele na glória, falei assim, olha, Deus está queimando meu coração, um projeto assim, 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 nós vamos abrir uma cafeteria, vai ser a melhor cafeteria da cidade. Na cidade não tinha cafeteria, vai ser a cafeteria mais top da cidade. Pensa, a cidade não tinha uma cafeteria. Aí, sabe o que aconteceu? Abri o coração com eles, para eles, falei assim, gente, vocês entram nessa loucura comigo? Eles falaram, vamos. Nós vamos fazer o seguinte, eu trabalho meio de semana, final de semana e feriado, eu sou voluntário no café. Pode ser? Eu falei, pode. Vamos abrir a cafeteria. Irmãos, nós marcamos a data para abrir a cafeteria, e eu só lembrava daquele vídeo da Black Friday, daquela loja, que o povo estava do lado de dentro, fazendo barulho. Quando abriu a porta, não tinha ninguém. E eu falava assim, meu Deus do céu, se não der ninguém para tomar café, o que a gente vai fazer? Irmãos, abrimos uma cafeteria, para quem conhece, quando você estiver indo em Caldas Novas, você passa por Morrinhos, sempre tem que passar por Morrinhos, você vai passar lá e vai tomar um café, e deixa eu te contar uma coisa, se tornou uma cafeteria referência, que gente passa de São Paulo e para tomar café, as cidades vizinhas vão tomar café lá com a gente, sabe por quê? Porque para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Agora, tudo isso acontece no tempo em que a visão faz assim, ó. Vamos cuidar de criança, vamos cuidar de idoso, vamos cuidar de família.
Abra sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 16. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando eu te falo sobre o pecado de Sodoma, o que vem à sua mente não é um pecado sexual, sim ou não? Sim. Porque quando a gente fala de Sodoma, vem à nossa mente o sodomismo. Vem à nossa mente o pecado sexual daquele povo. Mas olha o que está escrito aí, no verso 49, no 3, você lê para mim, pode ser? Ezequiel 16, 49. 1, 2. Tem folha abrindo, peraí. Foi? Encontraram, amém? 1, 2, 3 e... Uma cidade foi destruída porque era tão farta, tão soberba, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Quando a gente fala de Sodoma, a gente fala, estou livre disso. Mas Ezequiel diz, não é bem assim. A igreja não está livre, como pensa estar, da destruição que veio sobre Sodoma. Porque Sodoma foi destruída também, porque não amparou o pobre. Essa palavra dessa noite tem uma outra direção, uma outra vertente, um outro despertar. O teatro dessa noite por si já falou conosco. Talvez você esteja clamando por um avivamento, mas avivamento não se trata de um movimento. Deixa eu te falar, todo avivamento é precedido por justiça social, por oração, por arrependimento. Todo avivamento tem uma plataforma no reino de Deus. Quando Jesus chegava, ele dizia, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus é chegado a vocês. Quando João Batista pede para que perguntem para Jesus se é ele mesmo ou se deve esperar outro, ele responde, diga que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e o evangelho é pregado aos pobres. Os mortos são ressuscitados. Deixa eu te falar, por que Jesus coloca na lista de cego, coxo, morto, ressuscitando, coloca o evangelho sendo pregado aos pobres? Meus irmãos, está na hora de despertarmos para fora das quatro paredes do nosso prédio. Chega de olharmos só para nós, para os gravetos pegando fogo e ficarmos saudosos. A presença de Deus virá, mas ela virá acompanhando aquele que vive a fé no Filho de Deus, uma fé genuína. Uma fé acompanhada por obras. Sabe, meus irmãos, a mídia, a igreja brasileira está em uma decadência no altar. É um escândalo atrás de escândalo.
nós lemos o livro de Tiago, Tiago põe no chão o evangelho de coach. Tiago vai dizer, olha, para de dar os lugares da frente da comunidade para quem tem anéis de ouro no dedo, para! Essa semana eu estava vendo dentro de uma igreja, relógios importados sendo leiloados, 30 mil um relógio. Irmãos, aonde está a igreja que está deslumbrada com as riquezas? Ezequiel está dizendo, ei, Sodoma foi destruída porque tinha tanta fartura, mas não alimentou, não repartiu, não olhou para fora de si. Pegue seus filhos, vai fazer missões. Pegue sua casa, vai ensinar a sua casa a olhar com compaixão para o perdido. Sabe, irmãos, aproveitem a visão que vocês têm. Enxerguem quem está do lado. Pior cego é o que não quer ver. Estava contando hoje pela manhã que nesse processo de ir para São Paulo fazer transplante de córnea, quando eu chego do transplante, descubro que 12 anos de espera foram respondidos, foi respondido com o sim de Deus. Estava grávida e não sabia, depois de 2 perdas, quase 13 anos de espera, e talvez eu pudesse pensar, mas Deus, o Senhor manda a minha filha hoje que eu enxergo 1,5%. 1,5%. O Senhor escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, porque Ele confunde até a minha cabeça. Nós estamos lendo um livro, Você Escolherá o Deserto. A palavra do Senhor diz, você não está percebendo que eu estou dando à luz a coisa nova, eu construirei um caminho no deserto. E deixa eu te falar, esse caminho é no deserto, não é de saída do deserto. É quando tudo está difícil à nossa volta. É quando a gente para de olhar para a gente mesmo e olha para fora. Sabe, eu acho uma loucura. Todos os dias que eu estou com a nossa pequena, hoje ela completou 1 ano e 8 meses de pura beleza. E sabe, Miguel sai para trabalhar, sou eu quem fico com ela naquela casa de escadas. Sou eu quem a acordo todas as manhãs. Sou eu quem dou de mamar, quem alimento, quem dá banho, quem troca a roupa, quem escolhe a roupa, quem dança com ela. Sou eu. Eu estou lá. E deixa eu te falar, se eu estivesse olhando para o sanduíche da TAM, eu não veria o Souzo nascendo,
A Isabel chegando. Deixa as coisas boas que ficaram para trás. João Batista estava no deserto anunciando: ei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, ele está vindo, ele vai batizar com fogo, com a água, com o Espírito e com fogo. Ei, ele está vindo, ele está vindo. A nossa geração está no deserto dizendo: ele está voltando. Os nossos jovens profetizarão. Os nossos filhos profetizarão, os nossos jovens terão visões, os velhos voltarão a sonhar. Só os velhos digam amém. Eita. Ei, é com 80 anos de idade, você acordando sua esposa dizendo: minha velha, Deus me deu uma visão aqui. Eu sonhei com um projeto de Deus. 80, 90 anos de idade dizendo: levanta aí, porque Deus falou comigo. A nossa casa está envolvida no sonho de Deus. Nós vamos financiar, nós vamos patrocinar, nós vamos levantar o recurso necessário, nós vamos fazer o que for preciso, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças a cada manhã. E os jovens vão para a faculdade e não serão influenciados pelas trevas, mas eles chegarão ali. Meus irmãos, eu declaro essa palavra: os jovens chegarão ali e colocarão o pé na faculdade, e toda a palavra será liberada dos céus em nome de Jesus, e eles dirão: é chegado a vós o reino de Deus. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Essa é a geração em que os pais trabalharão com seus filhos. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e trabalharão juntos no reino e na obra e na presença de Deus. E o meu relógio despertou, fica de pé. Desperta! O relógio pode despertar, assim como essa palavra pode te despertar. Mas só você pode tomar a decisão de se levantar. Você tem visão, seus olhos enxergam? Eu tenho 1,5%. Mas eu uso 100% de 1,5% para a glória de Deus. Você que tem 100%, quanto você está usando para a glória de Deus? Ei, em que direção estão os teus olhos? Para onde você está olhando? Para onde a sua casa está indo? Deixa eu te falar, jovens, a nossa plataforma hoje é sim a internet. Faça um estrago na internet. Entra lá. E deixa a glória de Deus resplandecer naquele lugar. Ei, não é para ficar dançando dancinha de TikTok, não. É ridículo. Você não é fruto do meio. Ei, os puritanos eram aqueles que tudo que eles faziam eram com excelência. Tudo. Dava para saber quem era um puritano e quem não era pelo acabamento das coisas que eles faziam. E sabe, o povo fazia
as coisas como se estivessem fazendo para o Senhor. Então, se você vai usar a internet, não se dê ao ridículo de ser fruto do meio. Entra lá para influenciar e chegar nos lugares onde só alguém que está na internet pode chegar. Ei, seja você quem influencia. Seja você uma voz. Se levante. Antes de nós cantarmos, dá para jogar o vídeo só para vocês verem a nossa casa, o nosso souso lá? Dá para jogar? Olha que bonitinho, gente. Mas esse vídeo é antigo, eu prometo gravar Sozo é um uma novo. palavra grega que significa cura, libertação, salvação. Somos uma associação a serviço da cidade. Nossa Olha que casa missão linda, é ser gente. pés para quem não pode caminhar e olhos para quem não consegue ver. Uma voz aos que clamam por socorro. Temos em nossa casa cursos para profissionalizarmos pessoas e enviarmos ao mercado de trabalho. Atividades de pilates com uma fisioterapeuta. Reforço escolar para crianças com o projeto de implantarmos cursinho para adolescentes e jovens ingressarem em uma boa universidade. Aulas de música. Atendimento médico e convênio com laboratórios. Dispomos de neuropsicopedagoga e fonoaudióloga e entrega de cestas de alimento até que esta casa saia da vulnerabilidade social. Deus nos deu como estratégia para angariarmos recursos para os projetos uma cafeteria com voluntários que sirvam a casa. Somos supridos através deste café e por meio de ofertas de irmãos movidos pelo Senhor em qualquer lugar da terra. Nosso desafio financeiro hoje é encontrar um time que fique integral no projeto para ampliarmos os cuidados e serviços. Se seu coração se mover a isso, seja um parceiro conosco. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6, 10, 12. Antes de orar junto com vocês sobre essa palavra, eu quero que você ore junto conosco num grande desafio que nós temos hoje. Na gestão anterior, o prefeito pagava o aluguel para nós dessa casa. E agora ele não vai pagar mais. Mudamos a gestão e ele não vai pagar mais. Mas essa casa, essa belezinha aí, está à venda. São 17 herdeiros. E nós estamos orando para que o Senhor nos dê essa casa. E nós estamos nesse clamor. E eu quero que você levante um clamor junto comigo, para que a gente possa ter essa casa para o projeto. Você tem fé junto comigo? Você pode levantar a sua voz e pedir isso ao Senhor junto conosco. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nada é impossível para o Senhor. Nada. O Senhor é dono de tudo. O Senhor pode todas as coisas, ó Deus. E nós confiamos na Tua bondade. Nós confiamos, Senhor, no Teu favor sobre nós. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos dar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir e trazer toda a provisão necessária, Pai, porque o Senhor é bondoso e rico e misericordioso, e nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Nada. Irmãos, nós temos um homem muito rico na cidade. E ele até afronta com a sua riqueza. E ele quer comprar essa casa para derrubar.
Mas nós temos orado, sempre que você se lembrar, ore, para que Mamon não consiga adquirir essa casa. Que o Senhor possa dar essa casa para o reino, em nome de Jesus. Você pode vir à frente com a sua família para a gente orar junto. E nós vamos orar aqui, nós vamos dizer: Senhor, eu quero gastar minha vida. Eu quero gastar os anos que o Senhor me der para ver o que o Senhor está fazendo. E não só ver o que o Senhor está fazendo, mas fazer parte disso. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. O Senhor está nesse tempo, irmãos, e em nome de Jesus, quem nos conhece sabe que nós não pregamos o evangelho da prosperidade, nada disso, nada. Mas é fato que o Senhor tem trazido uma palavra nesse tempo, em que Ele está mudando as riquezas de mãos, e Ele está colocando riqueza nas mãos do povo de Deus, para financiar o grande avivamento que está por vir. E sabe, meus irmãos, riqueza não se trata apenas de dinheiro, mas Deus vai levantar pessoas em diversas áreas da sociedade, para ser uma voz, para aquele que está clamando por socorro. Se você puder, vem com a sua família aqui para frente, vamos cantar essa canção juntos, vamos ministrar, que a nossa casa será essa casa de precursores, que abre o caminho, e diz: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou criar meus filhos para a glória de Deus, eu vou ter um casamento para a glória de Deus, eu vou ter um trabalho para a glória de Deus, eu vou fazer uma faculdade para a glória de Deus, eu farei tudo para a glória de Deus, até que Ele volte, tudo será feito para a glória de Deus. Vamos cantar juntos a Ele? Oh Deus, preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Meu caminho com certeza de que Ele virá. Ei! É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo com amor Ei! e com dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, meu Deus, endireitando a
e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Diga! E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está Diga! nele. Vejam, ele traz Consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. e o governo está nele. Vejam, ele traz Consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Soberano em poder, ele virá. e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oh, Deus. Sim, Deus. Ei, o Senhor nesse tempo vai reposicionar pessoas, vai transitar em cargos, lugares, e o Senhor vai soprar pessoas do reino para todas as esferas da sociedade. Talvez você tenha dito: eu vou parar com a minha profissão. E talvez Deus
te coloque de volta para fazer aquilo que você foi chamado para fazer, mas em uma outra dimensão. Eu fui para fora para fazer psicologia. E hoje eu estou atuando como terapeuta. Eu falo que quando eu começo a pregar, eu perco todos os meus pacientes. Mas é uma plataforma que Deus me levou de volta, não sei até quando. Deus está transicionando pessoas. Eu quero chamar uma amiga aqui para orar sobre isso. Porque enquanto tudo estava obscuro no seu local de trabalho, ela olhava e dizia: eu quero desistir, eu quero deixar isso aqui, não tem lógica. Não tem lógica estar aqui, permanecer aqui, não faz sentido. Mas ela permaneceu e eu sei que foi por amor a Ele. E quando deu no início do ano, ela foi chamada para assumir o social daquela cidade. E eu quero que a Flávia ore por nós, porque tem tudo a ver com o que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está movimentando para estruturar aquilo que está nas mãos de ímpios. Ele está transicionando para a mão do povo de Deus. A paz, igreja. Antes de orar, só para contextualizar, para dizer assim que eu assumi uma posição que envolve questões políticas, algo que eu nunca quis. Mas uma frase que eu digo, que talvez sirva para esse momento do despertar, sobre bastidores, bastidor de igreja e cozinha de restaurante. Quando a gente conhece, talvez a gente não queira voltar. E um dia eu disse isso na minha casa, e aí o meu marido só olhou para mim e falou assim: é cômodo falar isso, né? Sentada desse lado. Senta do lado de lá e vai mudar esse bastidor então. Eu não quero ser a igreja que dorme. E quando Deus me levanta, e não é sobre mim que eu quero dizer, estar na assistência social, o Estado é laico e eu tenho que estar à frente, né, de uma situação que repete isso e grita isso aos nossos ouvidos, mas eu vou dizer para vocês, antes de orar, o que eu disse lá. Eu não posso deixar a minha crença de lado. A assistência social olha para o mais necessitado. Ela olha para quem a sociedade não quer olhar. Ela cuida das mazelas que ninguém quis cuidar. E eu não estou falando só de fome. Eu estou falando de pessoas com direitos violados. Pessoas doentes. E Jesus era esse cara que juntava as minorias que ninguém queria nem chegar perto e falava assim: vem cá. Ele não acusava ninguém de estar vivendo errado, mas ele mostrava que existia uma forma melhor para se viver. E é para isso que a gente precisa despertar enquanto igreja, enquanto seres humanos. Mostrar para essa sociedade que existe uma forma melhor de viver. Que ainda que você tenha 1,5% da visão, quanto você pode fazer? A nossa oração é para que nós não nos coloquemos num lugar de deficientes, quando a gente tem uma potência enorme para fazer muita diferença. Não dá para achar que um culto cheio de dopamina, que nos empolga, tá ótimo, se a gente sair daqui para fora e não fizer a diferença ali fora.
E não é em grandes coisas, eu vou sair em missões para a África, muito louvável isso. Mas ouve a sua vizinha que apanha do lado da sua casa e você finge que não está ouvindo. Acolhe quem precisa. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, Senhor, não nos permita, Pai, continuar num sono profundo. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, te pedimos perdão quando achamos que nós estamos fazendo o suficiente, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem muito mais. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, o Senhor já dizia isso, Senhor, mas eis-nos aqui, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos para quem muitas vezes está do nosso lado e nós não temos noção de como fazer, mas não é sobre nós, é sobre o Senhor. Pai, ainda que nós estejamos sangrando, se for pelo Senhor, nós vamos com alegria, Senhor, nós vamos com alegria. Pai, vem e mostra que nas nossas mãos o Senhor já entregou cada uma das ferramentas que nós precisamos, Senhor. Ainda que onde nós estamos, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, pareça que nós não somos capazes, que nós somos inadequados. E a vontade de desistir muitas vezes vem aquela voz que diz assim, para quê? Para quê? Seria tão mais fácil se fosse de outra forma. Mas o Senhor não quer da forma mais fácil. O Senhor quer da forma que realmente faça nova todas as coisas, Senhor. Livra-nos do conformismo. Livra-nos, Senhor, daquilo que é cômodo. Livra-nos, Senhor. Que nós possamos nos alegrar com esse caminho no deserto, Pai. É o caminho no deserto, Pai. Que nós possamos visualizar. Que o nosso coração se contente nisso. Em nome de Jesus, levanta pessoas, Pai, para ocupar lugares onde a diferença seja mostrada não por causa de nós, não por causa da Flávia, não por causa da Nery, não por causa do pastor Rodrigo, não por causa do pastor Valdemar, mas por causa do teu nome. Que fique claro, Senhor, que não somos nós, mas é aquele que em nós habita, é aquele que nos capacita e nos levanta todos os dias. Renova a nossa mente, Senhor. Fixa os nossos olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, que privilégio estar aqui. Que delícia poder compartilhar essa palavra ao coração de vocês. Que o Senhor possa dispensá-los para casa com esse coração quentinho, queimando de amor por Jesus. E quando vocês passarem por Morrinhos, vocês vão procurar Soso Café. Já procura aí na rede social Soso Café, ou me procura na internet, no Instagram, Nery Fonseca, para que a gente possa desenvolver uma conversa, um diálogo, a gente possa tomar um café juntos ali, se Deus quiser. Vai ser uma bênção poder recebê-los ali. Amém? Como diz meu pai, se tu uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, antes de nós sairmos, permaneçam mais um pouquinho, por favor. Nós já iremos ministrar a bênção. Eu não sei se você está saindo aqui nessa noite disposto a uma coisa. Somente com uma oração. Senhor, abra os meus olhos para que eu perceba as coisas novas que o Senhor está fazendo. Será que não percebe as coisas novas que o Senhor está fazendo? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo está brandando sobre a igreja, que está despertando nossos corações. Eu creio que a palavra que o Senhor já está trazendo sobre nós nesse primeiro dia do despertar é simplesmente uma só palavra. Perceba coisas novas que Ele está fazendo. Perceba as coisas novas. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastora Nery, ao pastor Miguel, a Isabel. Nós queremos orar e peço à igreja mais uma vez, nas suas mãos, vamos abençoar essa serva do Senhor,
Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te bendizemos a ti, Senhor, pela vida da pastora Nery, pela vida do pastor Miguel, pela Isabel, por essa família bendita do Senhor nessa terra. Pai, nós cremos que o Senhor tem coisas novas por vir, nós cremos que o Senhor há de fazer coisas grandiosas, e que ela ainda de testemunhar, ó Deus, de tantos desafios que foram alcançados, caminhos que foram abertos no deserto, Senhor. Pai, nós abençoamos, seja frutífero o seu ministério, o seu andar, sua saúde. Ó Deus, que o teu nome continue sendo glorificado sobre a tua filha. Nós o abençoamos, que a tua presença continue sobre ela, Senhor. Nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor nessa noite. Seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estenda as suas mãos, irmãos queridos. Nós vamos estar tranquilos, em paz. Há uma cantina preparada ali. Você que deseja ter um tempo de comunhão com a sua família será bem-vindo. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui, com a permissão do Senhor, às 20 horas, terça-feira também. Lembrando aos pais que a Rede Kids estará atendendo aos nossos filhos esses dias também. A graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a plena comunhão do Espírito Santo continue abundantemente sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos na paz, irmãos.